aqui para a entrevista do mês de janeiro com a autora do mês, que é a Mariana, a autora de Always on My Mind. A, a primeira pergunta, a gente tem algumas perguntas padrões e também temos 3 perguntas baseadas, assim, em você e na sua história. A primeira é: como você se sentiu quando descobriu ser a autora do mês no Forbes? Depois de 4 anos, né? Tenho 4 anos aí escrevendo pro Forbes, né? Então foi uma surpresa, assim, fiquei muito feliz, muito animada. A próxima pergunta: como surgiu a ideia de Always on My Mind? Always on My Mind, o nome, ela começa porque foi a primeira música que eu escutei do Elvis. Eu tinha 12 anos e eu gostava muito dessa música. E aí, quando eu tinha, acho que 13, eu fui chamada para ajudar uma menina a escrever. E aquilo me encantou, assim, eu achei todo o processo, né? Porque a gente não baseia uma história apenas em um personagem, a gente baseia num ambiente que a gente não esteve, então a gente cria tudo isso. E aí, desde esse dia eu fiquei assim apaixonada, eu falei, nossa, e aí eu comecei a escrever, só que era algo muito distante para mim divulgar, postar, é, aumentar essa história, então era algo muito distante. E aí, graças ao site, a gente tem essa oportunidade, né, de fornecer a história para as outras pessoas, para se encantarem, se apaixonarem, assim como nós autoras, né? Ah, Foi isso é muito legal. E você falou da música e eu preciso ser sincera que desde que eu li o nome da história, a música, só o refrãozinho tá tocando na minha cabeça o tempo inteiro. que uma música que ela é muito sentimental, e Sim. eu amo. Eu amo, amo, Então, amo. a sua história, ela já tem 30 capítulos postados no site, correto? É, E eu vi que nós estamos chegando na rota final, pelo seu comentário na já. nota de autora. Você tem alguma ideia de quantos capítulos a mais você acha que vai precisar até finalizar a história? Você tá deixando a vida te levar? Como é? Então, eu conversei com a minha beta tem acho que um mês. Minha beta é maravilhosa também, a K. Jones. Ela foi incrível durante todo o processo de criação. Ela tá comigo ali desde o 10º capítulo e a gente não se largou. Então, nosso plano é até o final desse semestre finalizar com mais 5 capítulos. Então, nós combinamos de 5 capítulos bem longos para finalizar. Ainda está sendo em desenvolvido. Tomara que dê certo. Vai dar certo, sim, certeza. E qual é a sensação de estar chegando ao fim da história e estar chegando ao fim da história após 4 anos com ela? Ai, é muito difícil. É uma sensação. A gente não quer largar o osso, sabe? Porque é o meu bebê, é a minha história. Saiu da minha cabeça, eu criei. E é muito emocionante, nossa, muito. Então, acho que a sensação mesmo fica nostalgia, assim, porque nós, como autoras, a história acompanha a gente em toda a trajetória das nossas vidas. Então, quando eu comecei a escrever, eu estava acho que no 2º ano do ensino médio, então me bate toda aquela nostalgia do primeiro capítulo no 2º ano do ensino médio, vai desenvolvendo, é incrível. Uma sensação muito nostálgica. Aquele sentimento meio agridoce, né? Feliz que você tá finalizando, que conseguiu chegar ao fim da É. história, mas triste que você não vai ter mais a história que esteve tanto tempo com Nossa, você. sim. E aí a gente já começa, será que eu desenvolvo mais coisas? Será que tem como desenvolver mais essa história? É muito louco. Se eu criar um 5 spin-off diferente, Um spin-off, é. quando você começou a escrever, você lembra qual foi a sua primeira história? Minha primeira história. Nossa, faz muito tempo. Eu não lembro exatamente o contexto da história, mas eu lembro que foi 2016, 2015 para 2016, eu comecei a escrever. Foi logo que. Mas eu escrevia e era uma coisa muito. Assim, não tinha tanto embasamento, não tinha tantas referências, era algo muito solto. E aí eu li a primeira fanfic, que eu não esqueço, que é a minha fanfic da vida, que eu amo, sou apaixonada. Foi A Garota da Porta Vermelha.
Foi, nossa, foi demais, gente. Aí Um eu fiquei marco na vida apaixonada. de quase toda leitora do Forbes. Quase toda leitora foi essa. Depois eu lembro, nossa, lembro certinho. Foi essa, a Garota da Porta Vermelha. Depois foi Summertime. Foi, nossa, Nossa, demais. sim. São as duas principais. Todo mundo que tem que ler. Ai, eu amo. O que você procura passar para os seus leitores? Ai, eu acho que sim. Eu, como leitora, eu tento me colocar ali quando eu tô escrevendo no lugar do leitor. Então, eu acho que uma sensação boa, assim, porque toda a história que a gente lê, óbvio que não 100%, mas a maioria que a gente lê, é aquele turbilhão de coisa acontecendo, e aí a personagem principal ou o personagem principal, meu, para que lado eles vão, o que, que eles vão fazer, como eles vão resolver essa situação. E a gente também é assim no dia a dia, né? A gente também tem muito problema e a gente vai buscando ali as soluções. Então, eu acho que o que eu busco é sempre passar que vai resolver, uma hora resolve. Talvez não como a gente queira, talvez de uma forma totalmente diferente, mas vai resolver. No Então, final dá acho que certo. essa sensação de conforto, né? Confia no processo. Confia no processo. Como você lida com críticas negativas, se você por acaso já recebeu, e cobranças? Críticas construtivas, ó. Críticas negativas eu nunca recebi. Mas aquilo também. Eu penso muito, se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu na fila do pão, né? Então, óbvio que. E também é um direito de cada um. A gente lê uma história, a gente não gosta. Quantos livros a gente pegou também, leu até metade e não gostou? Então, acho que o site está aí com diversos temas, diversas subseções, então cada um encontra ali o que quer. Não é minha história que vai agregar todo mundo. Então, tudo bem. E quanto à cobrança, eu acho que eu sempre fui muito. Eu nunca fui muito cobrada, não me sinto cobrada, mas a cobrança que eu sinto é comigo mesma. Então, você tem que desenvolver, você tem que postar. Só que um capítulo não vem assim num estalo, né? A gente, óbvio, eu pelo menos, eu vou por tópicos, o que eu quero desenvolver naquele capítulo, então eu vou trabalhando nisso, mas não é uma história que nasce da noite pro dia, né? Então a cobrança comigo mesma, mas eu tenho lidado Infelizmente, com isso ultimamente da melhor forma. infelizmente a gente não abre o arquivo e todas as palavras saem magicamente. Infelizmente isso não É, acontece. É o sonho da autora, mas não é a nossa realidade. verdade. Se você pudesse trazer à vida um personagem de qualquer uma das suas histórias, seja Always on My Mind, que está postada, ou projetos que você tem em mente, ou projetos passados, qual seria e por quê? Ai, gente, difícil. Eu gosto de todos os meus personagens. Eu acho que ali os principais, óbvio. Né? Assim, mas é muito óbvio também. Eu acho que eu traria a Raquel, que é uma personagem ali da minha história, e eu gosto muito dela. Eu acho que ela sempre tá, independente do problema, ela sempre tá com uma energia boa, sempre é a que mais quer curtir. Eu me identifico muito com ela. Então, acho que eu traria ela ali. Quando você inicia uma nova fanfic, quando você iniciou Always on My Mind, você já sabia como ela terminaria? Ou é um processo contínuo? Você tem uma ideia em mente e fala, tá, esse é o meu ponto principal. Como vai terminar, só Deus sabe. Ou você chega e fala, não, esse é o final. Ah, eu comecei a criar a história, mas eu já sei o final. Lá no começo, a gente tem muito uma ideia, tipo, nossa, vai acabar assim, é assim que eu quero, mas acabou indo pro outro lado, até agora eu não sei como vai acabar. Se alguém tiver uma ideia. Brincadeira, a gente É, tem mais ou menos ali o que a gente quer manter, né? acho que é aquilo da vida da autora que a gente chega e fala: o meu personagem tal vai fazer tal coisa. Acabou. E aí você começa a desenvolver, você começa a escrever, e quando você vê o personagem fez outra coisa que não era o que você queria, e você vê, É, ele criou toda uma personalidade, todas as ações, você fica tipo, meu personagem tem vida própria, o que que eu vou fazer? mas eu acho que é aquele crescimento, né, de todos esses anos, 4 anos. Nossa, assim como eu amadureci, imagina meu personagem. Então, óbvio que não vai terminar como eu planejei. Se você fosse convidada a escrever uma série de TV, um filme ou um livro, mas só pudesse escolher um,
qual seria e por quê? Nossa, que difícil. Um livro, eu acho, porque a série de TV, eu acho que tem que ter muito plot. E desenvolver um plot é difícil, né? Desenvolver um plot que estruture a história inteira, que não fuja do contexto. Então, eu acho que eu iria pro livro. Verdade. Muitas séries ultimamente estão tendo esse problema do plot até. É, E um livro tá ali bem similar com a fanfic, né? Já é uma zona de conforto, uma é. realidade mais próxima. E o livro a gente sabe mais ou menos onde a gente quer o plot, então acho que isso aí. Mais fácil. Você tem algum autor ou história que considera uma inspiração pra você? Olha, de fanfic, eu acho que foi A Garota da Porta Vermelha. Porque foi algo que ficou muito marcado em mim. E, inclusive, esses dias eu tava assistindo um Tour Hill. E aí eu vi a cena assim que a Brooke fala: Ah, eu sempre gostei de ser a garota da Porta Vermelha. E veio assim na hora, como se fosse um tsunami de informações da fanfic. Então, foi uma fanfic que me marcou muito. E eu acho que essa foi a minha inspiração, até por ter saído do site também. Então, essa com certeza. E livro? Você tem algum autor ou história que também seja uma inspiração pra você? Ai, livro. Livro eu gosto muito dos da Ellie Kennedy. E eu leio muito Dark, então eu acho que não se adequa muito com a minha história, mas são autoras também que eu gosto muito, que é a Ellie Kennedy, e eu gosto muito dos livros da Ruth também. Não sei se alguém leu aí, lê, que é muito bom. São Quem muito sabe bons. uma nova história com a pegada desses livros no futuro? É, quem sabe? Se você tivesse a oportunidade, hoje mesmo, de transformar uma história sua em livro, qual seria? Você transformaria Always on My Mind? Ou você tem um planejamento de tipo, não, é uma história maravilhosa, mas não como livro? Ou, eu mudaria algumas coisas, ou, tenho uma ideia totalmente nova. Como seria? Acho que como autora, assim, eu acho incrível, né, a construção da história, a construção dos personagens, a construção do ambiente no geral. Mas eu não sei se eu transformaria em livro. Eu acho que um livro traz mais responsabilidade, nos acorda um pouco mais para outra realidade. Então, isso ainda me assusta um pouco. Eu não sei se eu transformaria. Nenhuma. Não é always on my mind, mas nenhuma. E se você pensasse, dormiu, vamos dizer, coisa milagrosa. Acordou com um plot novo na cabeça, por uma fanfic. Se fosse uma história assim, nova. Você dormiu, acordou falando, meu Deus, isso daria uma ótima história. Você tem alguma ideia de como você acha que seria? Alguma ideia de para onde sua mente iria? Se seria uma coisa parecida com Always on My Mind? Ah, eu não sei. Eu acho que Always on My Mind ele tem um plot muito grande de gravidez, né? Então, tiveram um começo tão conturbado quanto tá agora, né? Vai chegando pro final, ainda é muito conturbado. Então, eu não sei se hoje em dia eu colocaria ainda o plot de gravidez. Eu acho que eles são personagens, eles são muito novos. E eles já dão de cara com essa realidade e vem todo aquele problema. Então, eu acho que esse plot eu não usaria novamente se eu fosse criar. E plot, ai, gente, é tão difícil. É muito difícil para mim. Eu acho que é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ali também, de acordo com a característica dos personagens. Para essa história, eu não colocaria nenhum de morte, enfim. Mas para essa também. Quem sabe futuramente. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe, quem sabe. Alguma cena da sua história é baseada em algum fato da vida real, algo que você ou alguém que você conhece, alguém do seu convívio já vivenciou? Aí eu acho que traz tanto plot de família, assim, então. Não vou me expor. Brincadeira, não. Eu acho que não. Acho que, assim, algumas situações de, uma balada, uma festa, sim, com certeza. A gente acaba mesmo. A gente observou aquela cena em algum lugar, né? Óbvio que muita coisa sai também, a gente acrescenta da nossa cabeça, mas muita coisa a gente observou de outro lugar, a gente viu acontecendo, então, principalmente uma cena
que é a personagem principal, ela sai da balada e dá de cara com ele ali, como personagem principal, e eles começam a conversar e ela fala, mas eu te vi com duas meninas, isso me machuca, e não sei o que. Quem nunca, né? Quem Quem nunca? nunca? A gente nunca viu um ficante ou acolheu uma amiga nessa situação. Então, acho que essa cena especificamente, acho que todo mundo já passou, inclusive, né? Eu, então, muito bom. De onde você tira inspiração para as características, manias, a personalidade, jeitos, trejeitos dos seus personagens? Eu lembro que, como eu comecei a escrever a história em 2016, enfim, eu não lembro exatamente o ano, acho que foi nessa fase aí, segundo ano do ensino médio também. Então, eu comecei a observar também as outras fanfics, mais ou menos, observar as pessoas no dia a dia, ver o que eu podia trazer, o que eu podia tirar. De característica foi assim, não sei de onde surgiu. Na verdade, eu imaginava uma coisa muito forte na minha cabeça, porque a história ela ficou parada durante muito tempo. Então, vamos dizer que ela ficou um ano parada ali no Word e eu não sabia muito bem para qual que eu ia levar. Então, deu muito tempo para observar ali antes de dormir também, porque eu acho que é coisa de autora. Não sei se todo mundo é assim, mas quando eu deito, a primeira coisa que eu penso é na história. Então, eu tô deitada ali, eu tô pensando, meu, mas isso. E é ali que surgem muitas ideias também. Às vezes a gente tá pronta para dormir, pega o celular e fala, não, deixa eu escrever isso aqui. Então, eu acho que foi uma construção diária de, de dias, durante o dia, rotina, observa ali, observa aqui, durante o trabalho também. A gente observa, às vezes, não sei se todo mundo é assim, né? Às vezes a gente reproduz alguém que a gente não gosta, mas aí é outra história. Mas a gente observa muito também os trejeitos de pessoas que nós gostamos muito e reproduzimos. Então, tudo com tempo, com muita calma. Não foi da noite pro dia. É aquela coisa do dia a dia, né? Você vê uma pessoa que você conhece tendo uma ação, fazendo alguma coisa que você gosta, e você acaba colocando. Às vezes você tá só escrevendo, a ação passa na sua cabeça, quando você vê, você colocou na história. Às vezes. E até a gente mesmo, né? Coisas que a gente gostaria, sei lá, de que com a gente fosse diferente, a gente reproduz no personagem. Então, tudo isso. Aquele pensamento de, nossa, tal coisa eu faria diferente. Aí chega um momento da história que você pode colocar do jeito diferente, você vai e faz. Tipo, É. Ela vai fazer diferente. qual foi o lugar mais estranho que você já teve um vislumbre de uma cena ou de um momento da história? Nossa, balada. No bar de uma balada. Às vezes a gente tá ali, ele tá pedindo um drink, aí começa a tocar uma música diferente do ambiente, enfim, do lugar, aí você fica. Mas é aqui. Então Você acho pensa, se eu que pegar o essa. celular e escrever no bloco de notas para não esquecer a ideia. Então, anota na cabeça. Às vezes você já tomou uma dosinha também, aí você vai correndo anotar. Muito louco. Acho que isso é uma coisa de quase toda autora. O momento que a gente Então. chega e senta para escrever, às vezes acaba sendo um pouco difícil. Mas aí a gente tá passeando com o cachorro, a gente tá fazendo comida, a gente tá fazendo o que quer que seja, vem a ideia. Nos momentos assim, mais aleatórios, fala, uma ideia pra você, ó. Que tal? E Então, aí a gente, a autora, que não é boba nem nada, a gente aproveita esse momento pra escrever, pensar, opa, com já que certeza. vamos aproveitar o surto de criatividade. E a gente que é autora, a gente percebe também, a gente acaba reparando muito mais do que a gente reparava antes. Então você começa a escrever uma história, você tá num parque, você tá na praia, você fica. Ah, a vida virou um livro. A vida virou um livro, sim. Quando A você vira vida virou um autora, livro. basicamente toda a situação você passa. Isso ficaria bem na história. Aquilo ficaria bem na história. E você É, vai assim. verdade. Você tem ideia de quais seriam seus próximos projetos? Você tem vontade de ter novos projetos quando você terminar Always on My Mind? Então, ao mesmo tempo que eu tô escrevendo, né, os últimos capítulos de Always on My Mind, que ainda tá sendo bem difícil, porque é aquilo, é o meu bebê, né? A gente se desprender é muito difícil. Mas eu acho que a história, com o tempo, ela criou uma estrutura muito grande, ela criou uma estrutura muito boa.
ela criou coisas que podem ser desenvolvidas ainda mais. Óbvio que eu não escreveria uma continuação com os personagens principais, isso é uma coisa que não vem na minha cabeça. Acho que a gente tem que. Para minha história, né? Eu acho que eu tenho que encerrar exatamente um final que eu planejo, enfim. Mas eu acho interessante a construção dos filhos deles. Isso me atrai muito. Mas eu não sei, ainda é só uma ideia. Eu escrevi ali 1 ou 2 capítulos, mas tudo muito incerto ainda. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe, futuramente. Então, você tem algum trecho, alguma parte de Always on My Mind que você escreveu e sente orgulho? Uma parte que você olha e fala, nossa, é minha parte preferida, ou ai, arrasei aqui. É o meu xodó na história inteira. Gente, eu não tenho parte preferida, mas as que eu coloco música são as que ficam mais na minha cabeça. Back to December, quando vem. Gente, quem nunca? Back to December. Não É tem. bem a música, você tá escrevendo e a música tá na sua cabeça na hora, tipo, passando. Então, eu acho que é. E é a música que eu amo também. Então, as partes que eu coloco música ficam muito gravadas. E acabam se tornando também minhas favoritas. Acho que quando a autora consegue atrelar uma cena com a música, isso acaba impactando mais até os leitores também, porque você não consegue Hum, mais ouvir a música sem lembrar da cena. ainda mais quando é uma música que a gente gosta muito, igual Back to December, Super Trooper, do ABBA. Uhum. Nossa, essa música é minha música favorita da vida. Eu e minha melhor amiga, a gente fala que a gente vai cantar no casamento uma da outra. Então, você conseguir colocar isso numa história, depois você fica pensando, nossa, eu usei nessa história, não vou usar na próxima. Mas a gente cria um apego muito grande, um xodó, né? Sim. Então, a entrevista vai terminando por aqui, Ai, que legal. mas adorei conversar com você. Mas caso você queira deixar algum recado final para suas leitoras, para qualquer pessoa que for assistir essa entrevista e talvez não seja seu leitor que possa começar a ser o seu leitor após essa entrevista, sinta-se à vontade, aqui é o seu espaço. Ai, olha, um conselho que eu dou. Se escrever. Se você sente no coração, escreve. Às vezes a gente consegue se expressar muito melhor dessa forma, a gente consegue criar um ambiente seguro dessa forma, algo que a gente possa fugir ali da loucura do dia a dia. Então, Always on My Mind é um projeto muito especial para mim. Ele veio de uma fase turbulenta e ele foi se desenvolvendo. Às vezes a gente passa, ainda continua passando por fase turbulenta e o projeto está ali lindo, se desenvolvendo de uma forma gostosa, de uma forma especial. Então, eu acho que se você tem vontade, se você tem uma ideia, escreve, põe no papel. Enfim, tem gente que se dá melhor assim, põe no papel, escreve. Foi muito importante, porque além de ser um projeto, né, é um hobby também escrever. Então, cada um tem o seu. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de pintar, adoro série. Então, eu acho que às vezes a gente consegue lidar melhor com o dia a dia, com as nossas frustrações, com até nas momentos de felicidade mesmo. A gente reflete muito na história e torna assim a trajetória de vida muito mais especial. Tenho muito orgulho de Always on My Mind, muito mesmo. É óbvio que se eu pudesse soltar no tempo, eu mudaria algumas coisas, mas isso é coisa de autora. Quem nunca, né? Isso é coisa de autora. Toda autora, se pudesse voltar, mudaria ali um trechinho. Mas é um projeto incrível, muito especial. Eu gosto muito. Às vezes a gente acaba fazendo, não só pelos leitores, mas por nós mesmos. E isso é o mais importante, você saber agregar isso na sua vida em todos os âmbitos, em todas as formas, de formas bonitas e de formas não tão legais também. Então, acho que é isso. Escrevam. Fora o suporte do site também, tenho que agradecer muito. O suporte que o site dá é incrível. Então, eu ali no começo eu tinha outra beta maravilhosa também, ela foi incrível, me ajudou bastante. E aí, quando ela resolveu sair, o site mesmo já colocou outra beta e foi incrível. Então, o suporte que vocês dão para nós, como autoras, é muito especial, faz a gente se sentir muito importante. E é isso. Eu sou muito grata por estar aqui. Muito obrigada. A gente é muito grato por ter autoras como você que estão com a gente e postando histórias a tempos e que leem histórias a tempos, porque o Forbes, ele é
um dos sites de fanfics mais antigos e a gente persevera até hoje por causa de vocês que continuam dando apoio. A gente faz um trabalho de manter o site ativo e vocês fazem o trabalho de manter o site vivo. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto, mas é incrível, porque a gente fica lembrando, assim, novinha, lembro fanfic, gente. Esses dias, como eu falei, eu tava assistindo um Tree Hill, e aí me veio na cabeça, assim, tudo que eu passei, né, quando eu era novinha, ali as fanfics no site. Tem uma fanfic também maravilhosa, acho, não sei se todo mundo chegou a ler, ela depois foi para outro site, mas ela chama Behind the Sands. E ela foi muito, nossa, ela foi incrível, eu amava muito essa fanfic, como a Garota da Porta Vermelha, Summertime, Shades of Who, que tá inclusive nas mais lidas essa semana. Recentemente, sim, Júlia. Júlia foi capista do nosso site, além de ser autora. Maravilhosa. Maravilhosa, não tem nem explicações. Teve essa, teve outras também, enfim. Graças a vocês que o É, FOB está aqui até hoje. Muito obrigada por participar, por fazer essa entrevista, por escrever e mandar sua história, confiar na gente, no FOBs, como um site, uma equipe, uma pessoa aqui para cuidar da sua história. E meus parabéns de novo pelo destaque de autora do mês de janeiro. ai, obrigada. Fico muito lisonjeada. Espero que dê tudo certo, você consiga finalizar a sua fanfic no seu tempo, do jeito que você quer. E espero te ver com novos projetos no site. E quem sabe futuramente em outra entrevista. Ai, que linda. Obrigada. Obrigada mesmo.